Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Sorteios definidos, direitos de transmissão também. Em uma cerimônia realizada nesta terça-feira, dia 3 de março, a CBF apresentou uma estrutura mais detalhada das Copas regionais, que serão 3 no calendário dessa temporada, além da Copa do Nordeste e da Copa Verde. A Copa Sul-Sudeste também entra nessa grade, nesse novo conceito que a CBF criou para estruturar e embalar os regionais com datas fixas, com mais estabilidade, com mais previsibilidade. Até aí, tudo perfeito. Inclusive, isso ajuda a diminuir aquela angústia que a gente tinha de incerteza sobre o futuro da Copa do Nordeste. Esse calendário fixo, essa transformação em um conceito nacional de Copas regionais, ajuda a essa garantia de futuro. Porém, a conversa bonita, Cássio, acaba mais ou menos por aqui. Porque a sensação que a gente fica é que a Copa do Nordeste, para se adequar a esse novo momento, ela murchou. Desde o momento em que passou a haver uma restrição para clubes da região que disputem torneios internacionais, esse ano o Bahia ficou de fora, e aí o destino ainda foi irônico, porque o Bahia acaba sendo eliminado da Libertadores na segunda fase, que tira do Bahia todo o calendário internacional. O clube chegou a consultar a CBF para tentar recuperar sua vaga na Copa do Nordeste, mas oficialmente não conseguiu. Mas assim como teve o Bahia, poderia ter tido o Vitória, poderia ter tido o Fortaleza. Não é tão incomum a gente ter 2 ou 3 clubes da nossa região envolvidos em competições internacionais. Então, a gente já tinha lamentado muito esse ponto. O fato da Copa do Nordeste, a partir desse ano, ter datas fixas é ótimo, mas essas datas são durante o Campeonato Brasileiro, das séries A, B, C e D. É difícil priorizar a Copa do Nordeste com choques de datas dentro das competições mais importantes do calendário. Tudo isso pesa. E nessa apresentação oficial, a CBF anunciou as empresas que terão o direito de transmissão das competições, na verdade, em 2026. E aí a gente sentiu um baque em relação ao alcance, à visibilidade, a prestígio e até a qualidade do que vai chegar para o consumidor final, para a gente, né? Afinal, tanto a gente aqui quanto você aí, a gente depende dessa transmissão para ter um bom acompanhamento da Copa do Nordeste. A gente vai trazer aqui uma imagem do evento da CBF, e essa imagem mostra que os regionais eles foram distribuídos entre 4 empresas. O SBT, no caso o SBT Nordeste, segue com os direitos de transmissão da Copa do Nordeste na TV aberta. Aqui, ok, é uma manutenção, já são 8 anos transmitindo, e a gente pode dizer que deu certo, que já existe uma cultura, já existe uma raiz criada nesse sentido. Então, a transmissão do SBT, ok, a gente mantém o padrão de 2025. A partir daí, as coisas começam a mudar. O grupo Disney, que detém a ESPN, que transmitiu a competição em 2025 e começava a ter uma cara maior, um interesse maior, pulou fora do barco. Tá? Sem o grupo Disney, a cota de transmissão da TV fechada ficou aberta, assim como o PPV,
e a gente viu novos agentes entrando em cena. O primeiro deles é a Sportnet, tá? Uma empresa que já teve os direitos da Copa do Nordeste na TV por assinatura, no caso, no pay-per-view, com outro nome. Essa Sportnet é o antigo Nosso Futebol, que a gente até fez aquela crítica de que chamava as traves de goleiras, né? Numa transmissão de Copa do Nordeste, chamar as Não traves tem problema nenhum. de Foi no Campeonato goleiras, Gaúcho. exatamente, que é uma expressão utilizada pelos gaúchos, né? Então a gente mostrava o quanto era uma transmissão comprometida, inclusive utilizando um termo regional de uma outra região que não é nacionalizado. Esse grupo, Nosso Futebol, foi vendido, hoje ele é com esse nome Sportnet, que vem, na verdade, de uma empresa de bet, é a Sportbet. Como é proibido que uma empresa de bet tenha um canal de transmissão, um canal de televisão, um canal de YouTube, seja como for, transmitindo jogos, por exemplo, fez essa maquiagem no nome, ficou Sportnet. Se vocês Criou lembrarem, Mas fez uma empresa a isso, parte o para. grupo Esporte, que Isso. chamam. E aí, Cássio, se a gente puxar pela memória, ano passado, de última hora, a Globo, o Grupo Globo, entrou com o pay-per-view da Copa do Nordeste. O Premier transmitiu todos os jogos da Copa do Nordeste do ano passado. E como é que ele conseguiu esse drible, digamos assim, no Grupo Disney? Porque o contrato permitia que essa empresa, a Sportnet, ela sublicenciasse Não, os seus e direitos. isso é o que ela acreditava. Na verdade, quando a Globo comprou, aí a CBF disse que isso não podia ser E feito. aí acabou tirando ela da reincidiu jogada. o contrato e E fez com a a Globo, Globo né? foi e comprou o Premier. Foi um negócio assim surreal no fim das contas. Exatamente. Era uma movimentação que era construída em parceria dela com a Globo. A CBF entrou no meio da jogada, tirou os direitos da Sportnet e vendeu Mas aparentemente tá para a de volta Globo. já, né? Isso. Agora, quem terá essa transmissão é a Sportnet. É um canal no YouTube, mas é também um canal de TV fechada e que negocia jogos para quem é assinante, Cássio. O maior exemplo que a gente tem nos últimos anos é a Série C, que um jogo era liberado no YouTube. Esse jogo que era liberado no YouTube, por exemplo, na Sky, na Claro, ele era disponibilizado para quem só é assinante geral da Sky, que não paga especificamente pela Sportnet, e os outros jogos eram restritos. Essa Sportnet ela terá o direito da Copa do Nordeste, da Sul-Sudeste e da Copa Verde. Então a gente sai aí do Grupo Disney, do pay-per-view do Grupo Globo e fica com a Sportnet. E ainda entra em cena o canal do Benja, tá? Que vai ter o direito de transmissão no YouTube. A gente ainda não sabe o detalhamento de quantos jogos, mas é uma transmissão ao vivo no YouTube. Outra empresa que entrou no conceito regionais, mas fica fora da Copa do Nordeste, é a Export, que aí, digamos que como ela tem a possibilidade de passar na TV aberta, ela assume Ela a foi TV feita, aberta. na verdade, né, como TV aberta sendo forte, né? Então meio que ela não teria como pegar. A Copa do Nordeste por que já conta do tava SBT, do SBT. e ela assume a Sul e Sudeste. Cássio, é uma grade de transmissão muito enfraquecida em relação aos últimos anos. Perde visibilidade, perde a garantia de uma cobertura intensa, de uma cobertura qualificada. Nesse caso, em relação à qualidade, na verdade, entra numa zona de interrogação. Pode ser que haja um investimento, pode ser que haja um interesse de melhor qualificar o produto. Mas o impacto inicial é negativo, né, Cássio? Sim, sou entusiasta há muitos anos da Copa do Nordeste. Fiquei muito feliz com a volta da competição. Sempre abordei ao máximo, Fred, no blog. E a Copa do Nordeste está muito ligada, inclusive, com o podcast 45 Minutos, porque Sim. o primeiro programa da história foi a final da Copa do Nordeste de 2014. Então tem essa relação até com o trabalho que a gente faz aqui. E da forma que você falou, com todo respeito a tanto a Sportnet quanto o canal do Beijo, que é o canal com quase 500 mil inscritos, a Sportnet tem 1,5 milhão, mas o comparativo é com 2025. E aí não tem que ter belítere de falar. Em 2025, a competição estava com o SBT, do jeito que você falou, com o mesmo modelo. É uma transmissão apenas para as afiliadas da região, Fred. E aí vale dizer que Sergipe não tem afiliada do SBT, então a Copa do Nordeste não passa em 9 estádios, ela passa em 8 estádios, ainda que
Itabaiana e Confiança estejam na Copa do Nordeste. Sim. Se tiver um jogo com Itabaiana e Confiança, esse jogo não passa para Sergipe, porque não tem afiliado ainda do SBT lá. E esses jogos, desde o começo do SBT, sempre teve a ideia do último jogo da final passar na grade nacional, mas isso nunca avançou. Acho, inclusive, um vacilo gigantesco do SBT. Porque tiveram algumas finais aí que o SBT, sobretudo para a grade do SBT, que teria dado Poderia ter gerado interesse nacional. muito mais do que o que o SBT transmite na hora que as partidas foram exibidas. Mas, enfim, o SBT está mantido. Mas os outros players, um era ESPN, uma empresa, primeiro, com uma marca gigantesca e que agora pertence a um grupo bilionário, o Grupo Disney, que, inclusive, exibiu a competição regional, Fred, durante 7 anos seguidos, porque na aquisição grupo juntou, né, comprou a Fox, comprou a ESPN, aí no primeiro momento, a Copa do Nordeste passou no Fox Sports, que hoje nem existe mais, na verdade, né, foi descontinuado, mas passou de 19 a 2021, e aí, justamente nesse processo de deixar Fox Sports de lado, aí os direitos foram repassados pelo próprio grupo Disney para a ESPN, que passou de 22 a 25. E a ESPN passava 2 jogos por rodada. Tinha Elton Serra, da Bahia, como comentarista. No primeiro, inclusive, Elton ajudou a mudar um pouco, porque a própria ESPN também teve seus problemas na transmissão, tá? Assim como a gente criticou, assim, o que você falou do nosso futebol, o início da ESPN não foi muito fácil, não, também. Não. O União e Força, né? que era o clássico. uma relação ao CSA, foi chamado de União e Força. Mas, enfim. Mas, os últimos anos já estavam completamente... Um padrão muito melhor. Inclusive com reportagem local, coisa que não tinha no começo. E até me chamou a atenção, Cássio, porque a gente viu, inclusive com o repórter Antônio Gabriel aqui, do Recife, né, que deixou o grupo SBT Nordeste, a TV Jornal, a Rádio Jornal, para ir para a ESPN. E a gente também viu a notícia da criação de uma redação em Fortaleza. E a gente via essa aproximação da ESPN com o Nordeste, mas é um investimento focado na Série B, que terá como principal núcleo de protagonistas os 2 clubes do Ceará, os 2 clubes de Pernambuco, tem os de Goiás também que serão protagonistas. Então, eles fazem esse investimento, mas eu achei que seria Copa do Nordeste e Série B. Me surpreendeu um pouco ter desertado da Copa do Nordeste. Comprou 3 anos de Série B, né? Passou o primeiro, vai ser o segundo agora, 5 anos. Não, sim. Sim, já tinha ampliado já. 3 anos. E, de certa forma, o viés regional vai continuar muito forte, porque vai ter Sport, Náutico, Ceará, Fortaleza e o próprio CRB. Sim. Que é um clube de 40, 50 milhões de receita anual. Ou pelo menos vinha sendo, né, com a Liga recentemente. Então, assim, acho que, como você falou, eles prepararam, ensaiaram, vai ter a Copa do Nordeste, mas no fim das contas a Copa do Nordeste vai estar entrelaçada na Série B. Eu acho que a questão do calendário é o problema de tudo aí. Porque aí você vai para a Globo. O Grupo Globo, no caso, através do Premier, que fez a sua estreia no passado. Foi a primeira vez na história que o Premier transmitiu a Copa do Nordeste. Detalhe, e deu o verniz da Globo com transmissão, com equipe em loco, reportagem dos 2 times, debate nos programas, em alguns programas de mesa redonda que tem no Sport TV. Eu assisti todos os jogos no Premier, Cássio. E aí, isso aconteceu no momento que o Premier precisava aumentar seu portfólio, justamente porque ele perdeu a Série B. Veja as coisas como acontecem. Ele perdeu a Série B, que foi pro Grupo Disney, que agora a Série B ela passa no Grupo Disney, mas passa no Disney Premium, né? Que é o mais caro, né? É o prêmio. Ou seja, você lá assinar os 10 jogos, que agora nem vocês, porque tem o Náutico e o São Bernardo, né? Mas enfim, quase todos os jogos da Série B no pay-per-view do Grupo Disney. E aí, o Premier ficou primeiro, tinha perdido muitos estaduais, começou a recuperar esse ano, com Carioca, Gaúcho, Mineiro, mas tinha perdido estaduais, tinha perdido Carioca, tinha que ter portfólio, não dava para ser a Série A, ainda que essa Série A seja o filé da história, mas tinha que ter. E atacou no investimento a Copa do Nordeste. Eu imaginava que fosse continuar, porque, inclusive, o Premier, a matéria até de Gabriel Wacker, da Folha de São Paulo, acho que no final do ano passado, o Premier tem a sua maior base de assinantes na década. Então, assim, a coisa está funcionando, mas, aparentemente, o fato de ser um torneio com o brasileiro acontecendo, talvez tenha sido um grande problema, e aí o Premier saiu também de cena. Então, você perdeu ESPN e Premier,
os debates da ESPN e os debates do Grupo Globo, isso faz a diferença. Ajuda a construir pra o clima da competição. Eu não sei como é o debate da Sportnet aqui, assim, não sei como acontece, mas no fim das contas... Teremos um fardo pesado para carregar, Cássio, para manter essa Copa do Nordeste. do debate. Eu vou, mas eu continuo. Vai ter raio-x, vai ter tudo aqui no canal. Embora eu tenha usado o pretérito ali, de era entusiasta, mas continuo sendo entusiasta. Então, apesar dessa composição que a Copa do Nordeste vai ser um ano difícil, que se o Bahia, por exemplo, o que como o Fred falou, o Bahia foi eliminado na preliminar da Libertadores antes do sorteio. Na primeira preliminar. Não, no caso é a segunda fase, a primeira para os brasileiros, mas a segunda preliminar da Libertadores. E quem cai na primeira preliminar e na segunda preliminar não tem direito a nada. Só se você for para a terceira preliminar, que é justamente, se passar, vai para a fase de grupos da Libertadores, se perder, vai para a fase de grupos da Sul-Americana. Como o Bahia caiu uma fase antes, o Bahia ficou de fora, fez a consulta. E detalhe, até a abertura da transmissão havia uma certa dúvida, mas aí quando meteram o escudo do Jacuipense, aí realmente ficou de fora. Então, mas perde a Copa do Nordeste, sem dúvida nenhuma. O Bahia, que é o atual campeão, o clube de maior receita, a principal força da região no momento. Nesse modelo de transmissão, o Sportnet deve pegar... A CBF, a gente está gravando aqui, a CBF não tinha detalhado esse ponto especificamente, não. Mas o Sportnet, que a gente está colocando no YouTube, mas ele também está nas operadoras de TV a paga, porque ele ocupou justamente o espaço do nosso futebol. Isso. Então, o pay-per-view, e detalhe que ele está em todas as outras Copas regionais, é o único que está. Ele deve ocupar parte desse pay-per-view. Alguns jogos liberados no YouTube, como já é o modelo. A Série C era um por rodada. Como já era. No final das contas, teve até mais na última rodada. Como é o modelo. O jogo concentra ali no pay-per-view, mas libera alguns jogos, até para mostrar, olha, a gente existe, claro. Tá aqui. E também pelo fundo do canal, que é anunciar. Tem um outro sentido claro. De existência. E, enfim, deve concentrar o pay-per-view também. Aqui, por exemplo, não foi anunciado se é tipo Record e Cazé TV. Que passa o mesmo jogo. Não sei se o canal do Benja e Sportnet vão passar o mesmo jogo, por exemplo. É possível que sim, mas é só uma dedução. Não tem como a gente cravar. Mas não pode ser o mesmo jogo do SBT também, senão no fim das contas ficam 3 coisas passando o mesmo jogo. Isso. O canal do Benja que passou o Campeonato Paraense, por exemplo. Nessa temporada. Né? Passou nessa temporada. Com repórter de campo, inclusive, tá? Apesar de ser sediado de São Paulo, mas transmitiu o Campeonato Paraense com gente dentro lá dos principais jogos do Mangueirão. A mudança, Fred, enfim, a CBF garantiu que todas as partidas serão exibidas. Não sei quantas vão ser concentradas no pay-per-view, como também tinha com o próprio Premier. Claro. Ou se vai ser um modelo mais recente, que é o modelo do GOAT, que é o modelo de compra, por exemplo... Pode ser que o Sportnet diga assim, eu vou transmitir tudo no meu YouTube, vou usar como para alavancar meu canal. Pode até botar no pay-per-view, porque ele já existe na TV até Apago. Porque o tom... E sem cobrar nada. Até porque o tom que Sam Michaud falou, usou na apresentação, ele meio que chamou para a CBF também, tá? Chamou de hub, né? Que a CBF montou um hub de transmissão, todos os jogos vão ser transmitidos. Pode ser, Cássio, que a CBF meio que arque com parte desse investimento e garanta essas transmissões todas abertas, seja no canal da Sportnet ou nos canais da Sportnet, nas TVs por assinatura, aberto para todos os assinantes, sem uma exigência de pagar a mensalidade do canal, que transformaria numa espécie de pay-per-view, seja nos canais do YouTube da própria Sportnet ou utilizando o Benja ali como complemento. Esse detalhe deve vir mais à frente, mas já assim, nas próximas semanas, a competição começa dia 25 de março. 4 dias depois do início da Série B. Estamos a 20 dias, basicamente, do início da competição. Até isso mostra um pouco. Esqueça a Copa Verde e a Copa Sul-Sudeste. A Copa Sul-Sudeste é um torneio novo, ou seja, qualquer anúncio dele seria inédito. Uma coisa... Sim. A Copa Verde sempre foi problemática. Assim, a Copa do Nordeste, ela distribuiu 51 milhões. Eu sempre bato na tecla. Detalhe, a Copa Verde foi problemática, mas eu acho que ela tem potencial. E, sobretudo, nesse modelo aqui oficializado de ser Centro-Oeste e Norte, fazer um Super Bowl lá. Que já era assim desde que ela foi criada. A galera só não se deu conta que sempre a final foi um do Centro-Oeste e um do Norte. Deveria ter títulos retroativos aí. Mas a Copa do Nordeste, Fred, ela desde que ela voltou ao calendário, ela cresceu todos os anos, exceção feita, óbvio, aos 2 anos da pandemia. Se você pegar a receita, ela cresce todos os anos, na pandemia ela desce naturalmente e depois retoma. Ela nunca deixou de crescer. A competição do ano passado pagou 51... Você acha, Cássio, que esse ano... Não, o que eu tô querendo dizer sobre esse negócio do valor é que, tipo, tudo foi anunciado agora.
como se fosse um pacote. E não era um pacote. Isso. Encolheu. Pra Copa do Nordeste caber aqui, cara, se a Copa do Nordeste encolheu. A Copa do Nordeste, com todo respeito aos outros dois regionais, ela sempre existiu sozinha. E detalhe, se os outros dois acabarem, ninguém na Nordeste falaria, eita, vai acabar também. A lógica não é essa, porque ela sempre teve uma receita muito... Veja, 51 milhões de reais. Se você juntar todas as cotas, é que eu tô falando de cota, não tô nem falando de bilheteria, não, isso aqui é só cota. Se você juntar todas as cotas dos 9 estados, não bate metade, pô. Nos estaduais, né? Dos 9 estados do Nordeste. Cássio, não há dúvida pra mim que esse evento de hoje, essas transmissões, significam um avanço, uma garantia, uma proteção, uma estabilidade para a Copa Verde, para a Copa Sul-Sudeste, que está começando, que teve desistência. O Internacional, por exemplo, não quis a sua vaga. Tá? É uma forma muito diferente de encarar essas competições. A Copa do Nordeste ela sai perdendo, ela sai menor, ela sai encolhida. E aí, Cássio, para a gente fechar esse programa, lembrando que você pode ir no feed e procurar um outro programa com detalhamento de calendário, sorteio, tudo sobre a competição jogada dentro de campo, independentemente de quem vai transmitir, tá? Mas, Cássio, pra gente fechar esse programa, 51 milhões nesse momento é fora da realidade pra você? Porra, infelizmente. Porque, veja, pra ter 51 milhões, teve o Grupo Globo, teve o SBT e teve o Grupo Disney. Name rights também, né? Que a gente não sabe se vai conseguir ter. Isso. Não vai, possivelmente da própria Sportnet. Da própria, no caso, a Sport, aí ela pode botar o nome. Ela pode botar o nome. Aí pode botar, porque foi... não, a última acho que foi Superbet. A última foi Superbet, exatamente. Superbet. A anterior Bet Nacional e a última Superbet. Veja, tem hora que confunde, assim, tem hora que... Mas, enfim, eu acho que o name rights vai existir, apesar do mercado das bets ter dado uma... A gente já gravou um vídeo sobre isso, tentar nosso vídeo em relação às camisas limpas na Série B e até na Série A também. Sim. Talvez chegue nas competições. Tipo, o valor pode ser menor. Não ter, eu acho difícil. Agora, os 51 milhões, que detalhe, era uma marca que se esperava muito a Copa do Nordeste de bater. Quando chegou, foi algo celebrado, porque já tem alguns anos que a pandemia, ela quebrou essas... Ela acabou atrasando essa marca, que é uma marca expressiva. Mas para chegar, Fred, como você falou, tinha um name rights consolidado, empresa... Detalhe, o próprio name rights, quando fecha que tem Premiere e quando tem ESPN, o valor é outro. Então, no fim das contas, eu acho que vai ter uma redução. Por outro lado, houve uma redução de clubes, lembrando que agora eram 16 na fase principal, mas tinham 12 que caiu na preliminar. Tinha mais clubes para compartilhar o dinheiro, agora são 20 clubes. Todo mundo já começa na fase de grupos, não há mais preliminar. Fred, na hora que a gente estava aqui, aí a CBF atualizou aqui a frase na hora que você estava falando do Hub. Vou abrir aqui uma aspa de Sami Schaud, né? Vamos movimentar que ele fala dessas transmissões justamente daqui que a gente está trazendo. Vamos movimentar o nosso esporte em todos os cantos do país, proporcionando oportunidades para que os clubes se mantenham ativos e criando um ambiente sustentável que terá como consequência o fortalecimento das próprias Copas regionais. Até aí, água. Agora, um ponto importante. E vamos além. A CBF vai garantir, o que justamente você estava trazendo, a CBF vai garantir a visibilidade total para os jogos das Copas regionais. E estamos criando um hub de produção de transmissões e todos os jogos serão exibidos por canais que estão aqui hoje. Na hora que ele falou da transmissão, a nota da CBF ainda não detalha o que a gente estava falando do pay-per-view. Ela trata assim, ó. A Sportnet fará a transmissão. Inclusive até confirmou, mas até alguns dados estavam faltando. Confirmou as transmissões da Série C. Band e Sportnet vão transmitir a Série C. A Sportnet pega a Série C, Copa Verde, Sul, Sudeste, Nordeste. Canal do Benja vai pegar a Série C também, Copa Verde, Copa do Nordeste. A Exports, só a Sul-Sudeste. Sim, que a gente já tinha pontuado. E a Band, que foi colocada colocando na Série C, e o SBT, que a gente já tinha informado, o SBT na Copa do Nordeste. Isso tudo ainda há uma dúvida sobre a Série B, viu, na TV aberta. A gente segue com essa... A Série B, por que a Série B não está aqui? Porque no patamar de negociação, tudo isso... Por exemplo, existe até um patamar abaixo disso tudo, que são dos torneios sub-20. Sim. Sub-20 já é um outro bloco de negociação. Sim. A Série B, ela é isolada pelo tamanho que é a Série B. E tem as ligas que integram também a negociação. Exatamente. Então é isso, tá? A gente explicou aqui os direitos de transmissão. Ficamos com pequenas interrogações ainda em aberto, tá? Como vai ser a cobertura da Sportnet, que tem em tese o direito do pay-per-view, da TV fechada, se vai
abrir tudo, se vai restringir, e quanto vai ficar para os clubes nessa redução de tamanho que pode, Cássio, eu não vou ser tão negativista no final do vídeo, não. Talvez 2 passinhos para trás, organiza, estabelece calendário para a partir de agora recomeçar uma nova caminhada, sabendo que vai existir, sabendo quando vai ser, tá? Pode ser uma retomada, Cássio. É a lógica do... É uma pena, eu entendo o que você está dizendo, mas é uma lógica basicamente continuar existindo. Agradecer por continuar existindo. Veja, beleza, na dividida, eu prefiro que a Copa do Nordeste continue existindo. Pronto, Sim, isso. Na dividida, eu prefiro que a Copa do Nordeste continue existindo. É um dia negativo. Mas eu não vou dizer que pelo menos ela está existindo, considerando que ano passado era uma competição muito mais rica e ela acabou, mais uma vez, na organização do calendário, ainda que dessa vez, pelo menos, dessa vez ela continua existindo. Porque lá em 2003, quando a CBF reorganizou o calendário, que foi na criação dos pontos corridos, ela foi cortada. Isso. Ela foi cortada. Dessa vez, mantiveram ela ali. Vamos ver o que é que acontece dentro de campo, como os clubes encaram, se dedicam. Isso vai ser uma interrogação também. Porque eu imagino que quando a gente estiver sentado aqui no sorteio de 2027, vai ser um cenário melhor que esse. É isso que eu quero dizer. É uma retomada, talvez ano que vem a gente já tenha empresas mais consolidadas, ou quem sabe essas empresas que estão entrando esse ano consigam atingir um bom nível, tanto Tomara, na inclusive. entrega da qualidade do produto, como no alcance da visibilidade da competição, tá? Lembrando que ano que vem vai ter a mesma dinâmica, essa dinâmica, detalhe, foi revelada pouco antes a dinâmica do sorteio, que a gente também tem um vídeo do sorteio, mas a dinâmica do sorteio, de como serão os jogos, que, por exemplo, foi feito para que a Copa dos Clássicos se mantivesse, para que você continuasse tendo o choque dos clássicos. Ano que vem vai ter Esporte Náutico. Bora ver como é que fica a transmissão do ano que vem no SBT. Então é isso, tá? Eu me chamo Fred Figueroa, fiz esse vídeo aqui ao lado de Cássio Zirpoli, a direção aqui no estúdio é de João Trigueiro, a edição de Márcio Souza e Gabriel Costa. Nós somos um pedaço do time do 45 Minutos, produzimos vídeos aqui regularmente, lives, vídeos, conteúdos para vocês, e vocês podem retribuir, sim, de várias formas. A primeira delas, a mais básica, curte esse vídeo, pega o link, joga no teu grupo de WhatsApp, nos grupos que você debate futebol. Curte o podcast 45 Minutos, o NE 45, nas redes sociais. Tá? Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Se quiser dar um passo além, se torna membro do nosso canal. Tem essa opção aqui embaixo, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos. Mas, sobretudo, cá entre nós, o importante mesmo é você dar uma força para que a gente possa continuar tendo previsibilidade, que a gente possa continuar investindo, reinvestindo esse dinheiro em equipe, em equipamento, em condições técnicas e humanas para trazer cada vez mais conteúdos qualificados, rápidos e que ajudem você, cada um de vocês, a entender melhor o futebol do Nordeste, o futebol do Brasil. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.